noite, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Sexo, Pode Tudo. Eu sou Nairaci Gervásio, médica, sexóloga e terapeuta de relacionamentos, e o Pode Sexo, Pode Tudo é um programa que traz conhecimento, informação e debate sobre sexualidade para pessoas cis, trans, não binárias, em relacionamentos homo, hétero, bi ou panafetivos e para jovens e adultos de todas as idades. Lembrando sempre que a energia sexual é uma energia de criação e ela é para todo mundo. Bem, hoje o nosso assunto é desejo, prazer e orgasmo. Um assunto importante, delicado e, como sempre, necessário. Se a gente colocar a questão do orgasmo historicamente, a gente percebe que durante a história, por vários momentos, o orgasmo ele foi enaltecido ou demonizado. Houve uma época, em torno do século XVII, final do século XVII, quer dizer, na verdade, do século XVII ao início do século XVIII, em que se acreditava que para que uma mulher engravidasse, o orgasmo ele era absolutamente necessário. Só engravidaria se tivesse orgasmo. E nessa época, naturalmente, o orgasmo ele era enaltecido, o prazer feminino era enaltecido. Depois aconteceu exatamente o contrário. O orgasmo ele passou a ser demonizado. O prazer feminino não era interessante. Na verdade, ele era muito mal visto e as mulheres que se mostravam orgásticas, elas eram vistas ou como vadias ou como prostitutas, e algumas foram queimadas na fogueira como bruxas, porque afinal de contas, o orgasmo era uma coisa que vinha das relações com o demônio. Enfim, né? Esse tempo passou, esse tempo ficou, né, longínquamente, mas ainda hoje a presença, né, a ausência do orgasmo, que a gente chama de anorgasmia, que é a dificuldade ou recorrente ou permanente de se chegar ao orgasmo, ainda traz muito sofrimento para homens e mulheres de uma forma geral. E é por isso que eu trouxe esse assunto hoje para a gente falar. E não dá para a gente falar de orgasmo sem falar de prazer, sem falar de desejo. E eu trouxe um convidado mais que especial. Todos os meus convidados são especiais, mas vocês já vão entender por que esse convidado é mais do que especial. Bom, eu trouxe hoje para a gente falar sobre esse assunto delicioso o Dr. André Gervásio, que é ginecologista, obstetra, um profissional extremamente sensível com relação às questões voltadas para o feminino, um profissional que tem uma grande experiência com a parte também de parto humanizado, que requer muita empatia, que requer essa aproximação do feminino, e é com um imenso prazer e aliás, né, lembrando que por acaso ele também é meu esposo, e eu trouxe ele hoje para a gente falar sobre esse assunto. Obrigada, meu amor, por essa disponibilidade sua de estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante dentro de uma vida sexual saudável. Maravilha! Nossa, fiquei assim até emocionado com essa abertura, com essa entrada. E, na verdade, para mim, eu já vou começar agradecendo o convite e dizendo assim como que realmente você está se brilhando nesse projeto do podcast, não só do projeto do podcast, mas com essa nova condução de vida dentro da sexualidade, dentro da terapia sexual. Realmente, assim, eu como companheiro, parceria e fã-clube também, estou aqui torcendo por você e estou assim, muito honrado de estar aqui hoje. Estou até nervoso, né? Nem sei como vou começar isso aqui, mas realmente quero te dizer que eu admiro muito a sua pessoa ser humano, essa pessoa mulher empoderada, essa médica e essa sexóloga que nasce e se concretiza a cada dia. E vamos que vamos falar do que é gostoso. Show! Bom, queria começar esse bate-papo pedindo para você falar um pouquinho de você, da sua trajetória profissional, do que te motiva na vida, né? O que te motiva a fazer o que você faz? Então, eu sou um sonhador. Eu nasci sonhador. Eu não escolhi ser assim. Eu simplesmente sou assim. Eu sou sonhador, eu sou intenso, intuitivo. Então eu tive a graça de realmente de nascer numa família que me deu condições
de bancar os meus sonhos muitas vezes, né? Então eu escolhi essa profissão, a medicina, não por uma questão financeira, não por uma questão de garantia, de emprego, que é uma coisa importante também, e eu sei que hoje em dia muitas pessoas escolhem a medicina muito mais por essa segurança, por essa estabilidade, mas eu escolhi a medicina realmente porque é o sentimento, né? Eu desde pequeno, desde muito jovem, com 9, 10 anos de idade, no escoteiro, eu aprendi uma coisa chamada primeiros cuidados, né, os primeiros socorros. Então eu, com 10 anos de idade, eu adorava ajudar as pessoas que no acampamento se queimavam, tinham queimadura de primeiro, de segundo grau, orientar em relação a tipóias, né, imobilização por traumas durante o acampamento. Foi o primeiro momento que eu lembro eu como cuidador. Depois cuidando da minha mãe, cuidando da minha família, curativo, eu sempre era por minha conta. E na escola, quando alguém caía, na rua, quando via alguém com convulsão. Então eu sempre gostei do cuidado, né? Então assim, por que isso me toca? Eu acho que a boa vontade de fazer o bem, né? Eu tenho essa coisa do servir. O que me move hoje em dia, de fato, é a busca do crescimento pessoal, a busca desse refino do ser humano. Então, eu sempre falo, né, tudo que eu quero para mim, eu quero para os outros também. Então, eu profissionalmente... Isso é muito legal, isso faz parte, né? Eu profissionalmente acho que o meu grande diferencial, diríamos assim, o que me motiva na minha carreira como médico é ajudar para que cada paciente possa alavancar a sua própria vida, para que hoje em dia, tendo mais mulheres, que eu sou ginecologista, mas para que elas possam se empoderar, se apropriar da sua essência, do seu perfume, né, do seu diferencial quanto ser humano, entendendo que cada ser humano tem realmente suas individualidades e a gente tem que procurar regar para que ela possa florescer de uma forma realmente espontânea e bonita. Perfeito, arrasou. Sonhador, romântico, arrasou. E assim, é difícil, a gente sabe que a anorgasmia, ela atinge homens e mulheres em proporções bem diferentes, né? Dentro dos estudos, mostra-se que cerca de 20 a 40% das mulheres tem, inclusive a segunda maior queixa de disfunção sexual é a anorgasmia, né? E em relação aos homens, enquanto que o índice percentual feminino gira entre 20 e 40%, dentro da população masculina isso gira em torno de 4,9%. Então a gente vê que é bem diferente, né? E assim, você como ginecologista no consultório, é difícil falar sobre orgasmo com as mulheres? Assim, ou você percebe que o assunto ele é tão tabu que até para as próprias mulheres que vêm à consulta é difícil falar sobre isso? O que você percebe? Você chega a perguntar? Como é que isso funciona? Então, é desafiador. É desafiador chegar na intimidade de qualquer pessoa. Seja ela paciente ou não paciente, homem ou mulher, né? Eu, como ginecologista, ainda tenho uma outra objeção que eu costumo quebrar ainda nas primeiras consultas, que é o fato de eu ser homem, né? Então, muitas mulheres, inicialmente, no primeiro contato, não vão se sentir muito à vontade de falar sobre intimidade. Mas como ginecologista, tem uma outra vantagem. As pacientes, quando buscam a consulta, quase sempre elas estão com algum sintoma e precisam de ajuda. Elas já chegaram a esse ponto de maturidade, de consciência, de buscar ajuda, e por isso que elas estão na consulta. Então, quase sempre a consulta ela começa, com certeza, com um acolhimento, muita escuta, uma escuta ativa, uma escuta sensível, e quase sempre os problemas relacionados ao orgasmo estão relacionados ao relacionamento. Então, quando a paciente, dentro da minha anamnese, da entrevista que a gente faz com o paciente, eu sempre pergunto, é casada, trabalha em quê, qual é a relação familiar, como que é essa estrutura, essa rotina do dia a dia, em relação ao cuidado com os filhos, em relação à parceria. E eu já consigo perceber como é que está esse relacionamento, né? E às vezes a mulher também está muito cansada, né? Porque quando você pergunta assim, como é que está essa coisa dos filhos, você coloca no pacote a mulher multitarefas, né? Que ela tem que ser profissional, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa. Inclusive foi
o assunto da prova discursiva do Enem desse ano, né? A questão da invisibilidade feminina, né? Exato, o excesso das tarefas que ninguém vê. Exatamente, tu vê como que é um tema importante, né? Que o próprio Enem chamou a atenção para isso. E como que, então, quando eu faço essa entrevista, eu entendo como que essa mulher está chegando para mim. E se ela traz problemas de relacionamento, ou às vezes ela se esquiva, eu percebo que pode ser que ali tenha alguma questão. Eu dificilmente faço uma abordagem direta, eu vou deixando, diríamos assim, pistas para que ela vá caindo ou não nas pistas, e aí eu vou fechando realmente o cerco, fechando um quebra-cabeças, até mostrar para ela que ela precisa de ajuda nessa questão, que muitas vezes a própria paciente não percebe Sim. que ela precisa de ajuda. Não, e às vezes a ajuda não tem a ver com o orgasmo, mas tem a ver com a vida dela, né? Como que ela leva aquela vida dela. Agora, você falou um ponto que me chamou a atenção e que eu acho que, por um lado, é desafiador, mas por outro também é interessante. Porque, assim, o fato de você ser um ginecologista homem te dá também uma percepção do masculino, que muitas vezes esse desequilíbrio da visão do feminino com a visão do masculino cria certos conflitos. Então, você trazendo na sua bagagem, né, a percepção do masculino, de alguma forma também, você consegue ajudar essa mulher, né? Porque é uma outra visão. É uma outra perspectiva, é um outro contexto. Não, ainda mais numa sociedade hoje, né? A gente vive uma sociedade que valoriza muito uma mulher forte, uma mulher musculosa, uma mulher masculinizada. E hoje em dia, infelizmente, a mulher mostrar um pouco da sua doçura, fragilidade, às vezes passa a ser até um demérito, como se isso, né, uma mulher forte. E a força está muito relacionada à energia masculina. Então, não só a questão do orgasmo, mas hoje eu vejo muitas queixas ginecológicas que são relacionadas a esse desequilíbrio na mulher do masculino e do feminino. As mulheres estão muito masculinizadas e isso acaba levando realmente um aumento da incidência de alterações menstruais por conta desse desequilíbrio, sim, né? Sim, eu até estava mostrando para você esses dias, né, a postagem, né, que o Paulo Pimon fez da questão da mulher guerreira, né, a mulher masculina, a mulher forte, né, a guerreira, que, né, cara, é assim, impressionante a quantidade. Eu já estou em 80 comentários, 80 curtidas do comentário que eu fiz, falando que, assim, realmente, se você se coloca no lugar de masculino que você não precisa de ninguém, você não tem acolhimento, né? Então, na verdade, existe um certo desequilíbrio dessas energias do masculino com o feminino. E se você ocupa o espaço do outro, isso vale para os dois, tá? Porque às vezes o homem também se coloca num lugar que não é o lugar dele, né? Ele não assume o masculino dele, ele continua no menino. Isso vale também para o homem. Então, se existe esse desequilíbrio nessas energias, a própria relação ela fica confusa. Sim, certamente, certamente. Mas no consultório realmente é um desafio chegar nesse ponto de intimidade para eu poder entender melhor o que essa mulher passa dentro do relacionamento íntimo dela. E mais do que isso, poder propor, às vezes, algumas ações para levar ela a um caminho de conhecimento mesmo. Perfeito. E nesse sentido, eu acho que, como ginecologista, é fundamental trabalhar, né, uma equipe multidisciplinar, né, e nesse momento, às vezes, eu sou ginecologista, eu não sou sexólogo, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou terapeuta, e a gente, graças a Deus, conta aqui em Macaé com uma equipe boa. Precisa ser multidisciplinar, sim. Bom, e você acha que nesse contexto histórico que eu falei, né, da questão do orgasmo, a questão da igreja, daquela sociedade antiga, né, que demonizava o orgasmo feminino, ainda de alguma forma esse ponto da história ainda reverbera nos dias de hoje? Acredito que sim. Eu vejo assim, isso muito, muito latente mesmo. Assim, como você falou, por muito tempo eu acompanhei parto humanizado, né? E o parto humanizado, só para as pessoas entenderem, é o parto que respeita o processo natural. E existe sim uma relação direta entre a experiência que a mulher vivencia no nascimento do bebê com a sua questão sexual. Então, quando eu trabalhava no pré-natal, né, a preparação para o parto, né, a questão da busca do autoconhecimento, da descoberta da sua genital, e quando a pessoa, às vezes, uma pegada muito religiosa, muitas vezes eu me sentia freado na consulta
para eu não chocar a paciente. Então, às vezes... Para que ela não se sentisse constrangida ou coagida, ou enfim. E fechasse, às vezes, o diálogo, né? Às vezes, você tem que sentir a reciprocidade, né? Você fala uma coisa, como é que a pessoa reagiu? Se a pessoa reagiu, às vezes, cruzando os braços, cruzando as pernas, ela pela linguagem do corpo, está me dizendo que o que eu falei não foi muito interessante, então vai devagar. Então, e aí você vai observando... Você tem que sentir. Vai observando o paciente. Então, eu acho que essa questão nós somos um país cristão, eu acho que a religião, ela já vem, né, são muitos, centenas de anos, fazendo com que a educação sexual, a educação da mulher seja uma educação restritiva. Eu acho que tem impactos profundos, sim, na sexualidade, não só da mulher, como do homem também. Ah, sim, concordo com você. Até alguns homens acabam se sentindo constrangidos a ter que fazer alguma coisa porque eles são homens e não podem realmente dizer que não vão ter um intercurso sexual. É complicado. Agora, você acredita que eu já ouvi falar de uma senhora, era uma senhora, né, numa conversa, comentando que a gente fala da religião, mas não é só a religião, não. A cabeça do homem de antigamente era uma outra cabeça. E eu escutei de uma senhora dizendo que ela não podia manifestar, porque o marido começava a achar que ela estava se encontrando com outro. Se ela manifestasse que ela estava com outro, mas o que está havendo com você? Por que você está desse jeito? A própria reação dela de prazer gerava dúvidas da fidelidade dela no marido. Olha que coisa louca. Muito louco, muito louco muito isso. Louco. Né? Então, mas isso existe, né? Então, existe ainda a cabeça do homem antigo daquela época, que assim, a mulher que era a prostituta, essa podia se liberar da questão de mostrar prazer. Mas a esposa dele em casa, não. Ela tinha que ser muda, quieta e calada. E nos relacionamentos, principalmente os relacionamentos casamento, que eu quero dizer, assim, a gente muda o tempo todo, né? Então, às vezes a gente casa com uma pessoa de 22 anos, de 23 anos, e a gente também tem 24, 25 anos, ou seja, são jovens que estão no início da vida relacional. E aí passam 10 anos juntos, eles mudaram. Nesse percurso, às vezes a mulher buscou um empoderamento, buscou uma autoconfiança que não tinha antes, e ela se comporta de uma forma diferente sexualmente. Perfeito. Porque ela está empoderada. E isso, o homem fica inseguro. Assustado. De onde veio isso? Você não fazia isso, agora está fazendo... Com que você aprendeu? Aonde você aprendeu isso, né? Porque assim, não fui eu que ensinei. E eu sou o homem dessa parada aqui, né? Eu que tenho que te ensinar. Como se tivesse que ser assim, né? Sim, sim. Mas antigamente se achava isso, era o homem que tinha que ensinar. Hoje, graças a Deus, com a liberação sexual, mudou completamente, né? Por que eu falei isso? Porque eu acredito realmente que o processo do nascer é um processo transformador para a família, para o homem que está vivendo junto da mulher e principalmente para a mulher. Então, é muito comum... Para o homem participativo, né? Para o homem participativo, que está junto. Mas é muito comum a mulher que se entregou ao processo de gerar e parir, ela vai ser uma outra mulher depois que esse bebê nascer. Com certeza. E o homem tem que estar atento, porque senão assim, ele não vai acompanhar. Não, a gente até falou disso no podcast, né? Que tem algumas mulheres até, a abelha rainha, né? Que depois que o filho nasce, não precisa de você para mais nada agora. Descarta. A abelha rainha parece que come a cabeça, não é isso? Não, ela mata o macho. Então assim... Não, come a cabeça do mato, mata o macho, isso aí. Não preciso mais de você. Você não serve para mais nada. E realmente isso é um dos motivos até dos conflitos de relacionamento, né? Porque ela descarta ele. Né? Coloca ele numa posição de inferior mesmo. E como é um tabu falar sobre isso. Como é um tabu falar sobre isso nas consultas. Como é um tabu os casais conversarem de uma forma clara, aberta, sem o tabu da religiosidade. Né? Comunicação. É um desafio, é um grande desafio. Sim, sim. Até porque para você se comunicar, você tem que se vulnerabilizar. E as pessoas vão ter que mostrar as suas fragilidades. E elas às vezes não querem mostrar aquela fragilidade, né? Então, é complicado, né? A gente sabe que, embora, né, o orgasmo tem muitas questões que envolvem, questões
não só neurofisiológicas, mas emocionais, enfim. Né? Mas a gente sabe que o clitóris é o grande astro da história. Mas o clitóris não é só aquela cabecinha que aparece ali do lado de fora. Na verdade, aquilo ali é só a pontinha de um iceberg, porque na verdade o clitóris ele é muito maior do que isso. Inclusive, alguns estudiosos até falam que essa história de que o orgasmo é vaginal, o orgasmo é clitoridiano, é tudo uma grande bobagem, porque na verdade o clitóris é um órgão que tem um tamanho muito maior e que ocupa um espaço muito maior. E que, em tese, né, o que leva ao orgasmo, na verdade, é chegar a esse clitóris de alguma forma, né, dentro dessas estruturas da pelve ali. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mostrasse um pouquinho sobre isso, né, para que as pessoas entendam um pouquinho o que é esse órgão fabuloso, que, aliás, a única função que ele exerce é a função de prazer. Ele não tem outra função. A função é essa. E é uma função primordial, porque se a mulher não tiver prazer, ela não vai buscar o ato sexual. E acabou a humanidade, né? Acabou a procriação. Então, assim, se a mulher não tiver prazer, como é que ela vai engravidar? Não existe, né? Então, mas eu acho assim, é muito interessante a gente buscar falar um pouco mais sobre essa anatomia, porque realmente o homem, ele está beneficiado, né? O homem, como ele tem um órgão genital externo, é muito fácil, desde criança, a gente entender, colocar a mão, olhar para um lado, olhar para o outro. Agora, o órgão da mulher é interno. Então, eu trouxe aqui umas maquetes, só para poder facilitar o nosso entendimento. Então, eu trouxe duas maquetes. Uma é apenas o clitóris, isoladamente, né? O que a gente vê é isso. Então, a gente vê essa ponta, que é a glande do clitóris, né? Mas olha, é realmente a ponta de um iceberg. Olha isso. Eu não exagerei, viu, gente? É isso, a pontinha é isso aqui, né? Alguns estão bem escondidinhos, outros às vezes estão um pouquinho mais expostos, mas é só a ponta, porque ele todo está aqui. E como que ele está dentro da pelve, dentro do assoalho pélvico, né? Então, assim, a gente olha, né, a vulva da mulher, né, que, né, falar aqui didaticamente, né, os lábios externos, que são ainda... Lábios externos é a nomenclatura mais atual, pode ser chamado dos grandes lábios ou os pequenos lábios, que hoje os lábios internos. Aqui o canal da urina e aqui o canal vaginal. Eu vou trazer vocês agora olhando de dentro para fora. Então, se a gente estivesse olhando de dentro da pelve, é isso aqui. Olha só o que vocês estão observando. Aqui é a vagina. Aqui é o clitóris. Então, esse de rosa aqui é o clitóris. Olha só como que ele envolve. Aqui, ó, vou botar meu dedo aqui na vagina, do lado de cá. Olha como a vagina está abraçada pelo clitóris. Aqui está o clitóris. Ó, só para vocês entenderem, né? Olha aqui como é que fica. Então, aqui, esse roxinho é a musculatura pélvica. É a musculatura que envolve a vagina. Olhando de frente de novo. Aqui está o clitóris. Vou olhar de costas para vocês verem de novo. E aqui está o clitóris, o rosa. O rosa é o clitóris. Então vocês percebem que quando a gente manipula os lábios internos, a gente está manipulando aqui por dentro essa haste maior do clitóris. Perfeito. Então, Perfeito. A área de prazer não é só o botãozinho. Toda a vulva está envolvida nesse prazer, né? Então, assim, é temerário, né? A gente, numa relação sexual, achar que a mulher deve ficar parada. Porque, assim, ela tem que buscar as posições de prazer para que haja atrito, para que haja pressão em cima dessas terminações nervosas, para que ela sinta também o prazer, né?
Perfeito, perfeito, arrasou aí. Eu acho que você pode também complementar, porque... Assim, não, acho que assim, você tá... foi perfeito no que você falou, e é isso mesmo, na verdade, como o clitóris, ele abraça todo esse contexto, né, toda essa anatomia feminina, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios de Kegel, né, o pomparismo e ginástica íntima, e como é que isso tem a ver com toda essa região, né, é uma região bastante inervada e bastante irrigada, e que tem toda uma cascata de evolução, né, inclusive a nossa próxima pergunta fala exatamente disso, da questão da resposta sexual, né? Legal, legal. Então, assim, para a gente chegar no que a gente fala de orgasmo propriamente dito, é preciso percorrer algumas etapas, que a gente chama de resposta sexual. Tem a resposta sexual feminina, a resposta sexual masculina. Eu vou me ater principalmente à resposta sexual feminina. Você tem a etapa que seria a etapa do desejo. Essa etapa, ela evolui para uma etapa de excitação para chegar no orgasmo, que seria o clímax, que depois tem a etapa, que seria uma etapa de período refratário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas etapas e, assim, o que na verdade, acaba podendo facilitar ou dificultar essas etapas para a gente chegar num orgasmo propriamente dito. Então, como você falou, né, começa com um desejo. E o desejo, ele desperta, é multifatorial, né? Então, assim, a gente está falando de um cérebro, né, com vários pensamentos, com várias conexões. Nós temos lá o corpo caloso, que faz os cruzamentos entre direito e esquerdo e que vai alimentar exatamente a amígdala, o hipocampo, que é o sistema límbico, né? E aí... Então, assim, tudo que vai afetar dentro do sistema límbico, que são emoções, sentimentos, percepções, decepções, expectativas, vai de alguma forma trabalhar em cima do desejo, para mais ou para menos, né? Aí vocês percebam como é que é complexo isso. Como é que a coisa é muito mais profunda, é por isso que é muito difícil estudar orgasmo. Exatamente por isso, porque ele é multifatorial e ele é próprio de cada um. Se a gente imagina, né, assim, você não sabe o que é um lápis até que você aprenda o que é um lápis cognitivamente. Então você percebe que a própria construção cognitiva do indivíduo vai afetar essa área. Tem pesquisas que mostram que lesados de medula conseguem ter orgasmos com estimulação em nível de cérebro. Estímulos cerebrais fazem com que o indivíduo, seja homem ou mulher, entre num processo de orgasmo. Então isso é muito interessante, né? Quando você pensa no tamanho que isso aí é e na dimensão que é. Então, assim, o desejo, né? O desejo começa no pensamento, começa naquela admiração, na expectativa, né? E ele por si só já começa a movimentar fisiologicamente algumas mudanças no corpo, né? Então a pessoa, quando tem um desejo, às vezes passa, né, aquela gatona que dá até um arrepio. Opa, o desejo foi despertado, né? Então, não necessariamente a gatona vai fazer um estrago de beleza, de maravilha numa relação, mas começou no desejo, desperta o desejo. Passa lá aquele homenzão com aquele peitoral malhado, aquele perfume gostoso, né? Na academia, olha assim, opa, o que gera o desejo? Dar esse arrepio, o olho se arregala um pouco, às vezes até fica um pouco, a respiração dá uma falseada, despertou o desejo. E aí depois, né, falando da questão de relacional mesmo, para a gente chegar na questão do orgasmo, pode ter um encontro, né? Nesse encontro tem aquela expectativa, então tem a criação do encontro, tem qual é a roupa que eu vou colocar, qual é a cueca, qual é a calcinha, qual é o perfume, como é que vai ser, né? Algumas mulheres já começam a ficar lubrificadas nessa fase. Só na preparação. Outras acabam liberando muita adrenalina e ficam às vezes secas. Exatamente. Então é muito individual, perfeito, essas reações, né? E aí do desejo vai passando a excitação. Na excitação, fisiologicamente, o que acontece? Existe uma vasodilatação do assoalho pélvico, né? De todas o plexo venoso, tanto posterior quanto anterior, aumentando a lubrificação. Então, não só a lubrificação, mas o entumecimento dessa estrutura. Então, já na excitação,
O clitóris também fica erétil, não só o pênis. Na excitação, a princípio, ele está entumecido, ele está engurgitado, está com muito sangue. E se a relação, né, de intimidade fosse aprofundando, né, com estímulos totais, diríamos assim. O que são estímulos totais? Não necessariamente no clitóris, não necessariamente na genital, mas com estímulos nos mamilos, no couro cabeludo, na sola do pé, no dedão do pé, seja onde a criatividade levar esses estímulos. Perfeito. Alguma coisa vai acontecer, até que realmente a mulher, o ser humano, né, a pessoa, chega ao orgasmo, e depois do orgasmo existe o que a gente chama de período refratário, onde existe uma grande liberação de neurotransmissores, de endorfinas, do prazer, muita dopamina, serotonina e principalmente a ocitocina, que dá... hormônio do amor. O hormônio do amor, que dá aquela vontade de ficar quietinho, no aconchego, e que é tão importante esse momento de pausa para os dois. Algumas vezes, assim, o homem parece que precisa desse momento de pausa para um restabelecimento, mas também a pausa não precisa ser tão longa, é uma pausa mesmo de alguns segundinhos, um minutinho. E claro que isso depende do quanto o homem exercita também isso aí, né? Porque da mesma forma que para a mulher, o homem também pode exercitar a sua sexualidade, né? Eu acho que basicamente esse ciclo de resposta sexual é isso, né? Desejo, excitação, orgasmo e refratariedade. Perfeito. Algumas coisas que a gente também sabe que podem atrapalhar. Uma delas é a conexão do casal, né? Você até já colocou isso brilhantemente na outra pergunta, né? Na verdade, problemas de relacionamento vão atrapalhar essas etapas, esses ciclos. Vão dificultar que a excitação chegue. Uma coisa que é importante a gente falar é que perfis muito controladores também têm esse mecanismo atrapalhado, porque perfis muito controladores querem controlar o processo. E se existe uma coisa que não deve ser controlada, é o processo de sexualidade e de chegada no orgasmo, né? A preocupação de chegar lá pode fazer você não chegar lá, né? Controlar não é para controlar, é para fluir, né? É o fluir que vai fazer a coisa acontecer e não controlar. Eu acho assim, nessa questão desse ciclo, né, do excitação e orgasmo, realmente o controle não combina nada, porque zero controle. Todo esse arsenal, né, de hormônios, eles são liberados pelo não controle, exatamente quando a gente desapega desse controle, e há o que? A entrega, a confiança. Então, apagar a luz, assim, opa, estou na escuridão. Se eu for inseguro, né, da escuridão, isso pode me atrapalhar. Perfeito. Mas apaga a luz, relaxa, se entrega ao processo, desapega. Deixar fluir o animal que existe em você, tanto no homem quanto na mulher, né? Aquele ser que é o ser puro. Eu não sei se é viagem da minha cabeça. Você me corrige se foi viagem da minha cabeça, mas você já me conhece há muitos anos, sabe que eu viajo mesmo, né? Então, assim, deixar fluir aquele animal que existe em você, que é aquele animal que está ali naquele momento, que é o momento do aqui e agora, e soltar aquele animal selvagem para viver os seus sentidos, os seus instintos da forma mais pura possível. Exatamente. Assim, eu acho que nos dias de hoje a gente vive muito num cognitivo de querer entender as reações e controlar as reações. E aí, quando a gente pensa, de novo vou falar do parto, né? Quando a gente pensa do parto ou do sexo, não existe cognição, não deveria existir cognição. É sensação, intuição e prazer. Para você poder abrir seus canais realmente e ter orgasmos bem intensos, múltiplos orgasmos, sentir. Deixa o cabeção de fora, aquele cabeção da engenheira, aquele cabeção do arquiteto, que seja, deixa fora. Ali é um ser, são duas pessoas se relacionando, duas pessoas animais, como você falou realmente. Bom, eu sinto dessa forma. Mesmo, Eu sinto dessa forma. Na verdade... assim, outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar é a questão de educação sexual, de se conhecer, né? É necessário para você chegar a ter prazer,
Você tem que saber aonde está localizado o seu prazer, né? Se você não tem autoconhecimento, se você não sabe aonde está o seu prazer, como é que você vai saber a melhor forma de chegar ao orgasmo? Então, a gente já fez um outro podcast aqui com a maravilhosa Michele Tomás, assim, a educação sexual, ela é fundamental. E aí, assim, muita gente delega para sua parceria, porque ele não me dá prazer, porque ela não me dá prazer. Não existe isso. O prazer é da pessoa. Quem tem que estar preocupado com o seu prazer é você. Você é o responsável direto. É se autorresponsabilizar. E para você se autorresponsabilizar pelo seu prazer, você tem que saber onde ele está. Você tem que se conhecer, você tem que saber os seus pontos. E aí a gente entra em outro assunto que a gente já falou, que é a questão do autoerotismo, né? Você tem que se erotizar com você, para você saber aonde você realmente sente o prazer, para evoluir. A gente comunicar isso para o parceiro, né? A gente tocou na questão da educação religiosa, né? Da religiosidade, né? E eu me lembro, né? Não é incomum as histórias que a gente ouve, né? Menina, fecha a perna. Menina, tira a mão daí, que tá sujo, sua mão tá suja. Mas os meninos podiam, né? Os meninos podiam. Não, exatamente. Então, eu me lembro na minha época de garoto, né? Educação sexual no Brasil é um grande tabu. Sim. E a gente tem que realmente abrir canais para realmente tornar mais consciente, né? Essa questão da educação sexual dentro das famílias. Então, eu me lembro da minha educação sexual, que eu tenho um irmão mais velho. Vou falar aqui porque realmente é engraçado, né? Eu era jovem, eu vi que ele demorava muito no banheiro. Eu falei, meu Deus do céu, que demora tanto no banheiro assim. Tô até vendo. Até que teve um dia, a gente morava no mesmo quarto, né? A gente dividia o quarto e tinha a cama dele e minha cama. Eu tava procurando alguma coisa, eu levantei o colchão dele. Quando eu levantei o colchão, eu vi 2 revistas pornôs. Revista de sacanagem. Cara, eu olhei aquilo, pra mim era uma descoberta. Que isso? Assim, que tamanho de piroca é esse? Um troço enorme, colossal. Aquela mulher com a perna aberta, uma coisa horrível, né? E eu perguntei pro meu irmão Vitor, o que é esse? Larga essa revista aí. E aquele momento, foi um momento que eu comecei a explorar a minha genital e comecei a me masturbar no banheiro e percebia que a sensação com a mão esquerda era diferente com a mão direita, e se eu sentasse em cima da mão esquerda e deixasse a mão dormente, a sensação seria diferente também. E eu fui me encontrando qual o movimento que eu fazia mais rápido, mais devagar, com o pau para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Isso é educação sexual. Sim, autoconhecimento. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Então, assim, com certeza, eu acho que eu não fui traumatizado, né, por esse início, mas eu acredito que também não foi um dos melhores, né? Eu descobri isso sozinho, junto com meu irmão, que tinha a mesma idade que eu praticamente. Ele me entregou uma revista pornô. Então, assim, eu não tive abertura com os meus pais na época para falar sobre isso, mas me aconselhei muitas vezes com colegas que eu achava que talvez soubessem mais do que eu, mas com certeza... Que às vezes não sabiam ou tinham tudo distorcido na cabeça. Outros curiosos também, né? Enfim... E a gente tem que falar realmente sobre isso. Sim. Isso para mim, né? Sou homem, né? Como eu já comentei, o fato de eu ter uma anatomia exteriorizada me facilita. O fato de eu não ter uma cultura que me oprime também me facilita, porque o homem tem que exercer o seu, né? Não só exercer, tem que expor o seu pau duro, ereto, viril. Então, a sociedade fala a meu favor. Mas e em relação à mulher? Não, você tem que ser recatada, você tem que ser comportada, você não pode botar a mão aí, você não pode gritar muito, você não pode fazer muito escândalo. No parto, não grita, aguenta o grito. Que isso? Na hora da transa, não geme muito, não balança muito a cabeça, fica parada. É bizarro isso, então, né? Assim, nossa. Como que é realmente mais desafiador para a mulher encontrar esse autoerotismo, né? E a educação sexual também, ela não tem um órgão para fora, ela só encontra esse botãozinho aqui. Quantas mulheres com 40 anos de idade nunca viram esse botãozinho? Não viram, porque não são estimuladas a botar um espelho. Sim, fato. Então, assim, a educação sexual... E é muito legal isso, né? Eu fiz uma prática que eu peço para as pessoas desenharem as suas vulvas, e às vezes, assim, claro, eu não vou corrigir desenho por desenho, depois eu dou um gabarito, né? Mas quantas se deparam, não, mas eu achava que era diferente. Sim, então, eu acho a educação sexual fundamental, realmente, para que a pessoa...
Foi o que você falou, perfeito. A gente tem que se apropriar do que é nosso. O corpo é meu. Eu tenho que saber como ele funciona. Sim. E eu tenho que saber como eu tiro o melhor dele. Exatamente, perfeito. Se autorresponsabilizar. Certeza. Não é do outro, não está na mão do outro. É seu. Pega o que é seu, assume o que é seu. Isso é muito legal. Muito. E eu acho que isso é um caminho, assim, muito importante, até para o próprio empoderamento, para se sentir bem numa relação sexual. É fundamental. Né? E dizer para o outro, né, como é que ele faz também. Comunicar. Não ter constrangimento de comunicar o que se quer e como se quer. Fundamental. Inclusive, assim, eu acho que posso falar aqui, acho que não tem problema. Depois que Nara começou a estudar, né, a questão da sexualidade, fez a pós-graduação dela em sexologia, olha, vou falar a verdade, nossa relação melhorou pra cacete, porque a gente já fez tanta brincadeira, tantos jogos, tantos games, que, pô, assim, facilita muito, sabe? A coisa fica... mas tem que sair, né? Tem que sair. A coisa vai para um outro patamar, hein? Vai para um outro nível, sim. A gente vai falar de mais uma coisa lá na frente. Calma aí, não adianta não. Agora, a gente tem que lembrar também, e aí nosso dever como médicos, né? Lembrar que existem algumas situações orgânicas que podem também influenciar, né? A depressão é uma delas, o uso de algumas medicações, né? Principalmente o uso de inibidores seletivos da serotonina, são também importantes em ter uns efeitos colaterais sobre não só o orgasmo, mas até o próprio prazer e a excitação, né? Existem as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, enfim, existem outros problemas que são orgânicos que também influenciam nessas etapas que a gente citou aqui da resposta sexual. Então, esses dias eu estava conversando no hospital com uma técnica de enfermagem, lá de Rio Bonito. Ela estava comentando comigo que ela fez cirurgia bariátrica e perdeu já coisa de 30 quilos, né, por conta da bariátrica, e está se sentindo muito bem com o novo perfil, com o novo shape dela. Mas que ela falou que o desejo, ela falou assim, minha libido está no chão, não sei o que aconteceu. Eu estava conversando com ela, que ela está no momento de transformação, ela está mudando o corpo, a sua composição corporal, gordura, proteína, e os hormônios sofrem mudanças também pós-operatórias, cirurgia bariátrica. Então, às vezes, é um momento transicional. Mas, assim, realmente, muitas condições... Você me lembrou uma outra coisa, deixa você terminar. Muitas condições físicas, emocionais, podem realmente afetar nessa questão do desejo, da excitação, do orgasmo. E você me fez lembrar de um outro relato de uma paciente que fez cirurgia plástica íntima. Mexer nas partes íntimas é um negócio bem complicado, que tem que ser pesado. Existem mulheres que têm uma sensibilidade muito grande nos seus lábios internos. E aí essas cirurgias de ninfoplastia, que às vezes retiram uma boa parte desses lábios internos, ou cirurgias íntimas que mudam a configuração anatômica, elas podem interferir de alguma forma no prazer sexual. Então a paciente estava relatando que depois da cirurgia plástica íntima que ela fez, ela não conseguiu mais ter orgasmo, porque mudou a anatomia dela, né? Então, não significa que ela não possa voltar a ter, mas ela vai ter que redescobrir aonde estão as áreas de prazer dela, né? Então, é só para a gente ter isso como um alerta, né? Que antes de pensar numa questão estética de plástica íntima, é necessário levar em consideração que as coisas estão nos seus lugares e elas têm as suas funções nos seus lugares, e isso pode alterar a sensibilidade, sim. Tá? Mas como você falou, não é um fim de linha. Não é um fim de linha. Porque, assim... vai ser só um redescobrir. A vontade, né, a intenção, a vontade da pessoa é muito forte, né? Se era uma condição que incomodava muito, e isso era impeditivo para ela... porque tem aqueles casos dos lábios internos que eles entram e atrapalham o intercurso sexual, né? Tem essa que é uma indicação perfeita de... E aí a pessoa opera. E o que vai acontecer, assim como a bariátrica, essa pessoa que fez cirurgia íntima, ela vai passar por um momento, às vezes 6 meses, às vezes até 1 ano, de readaptação. Mas ela, com certeza, bem orientada por uma profissional capacitada, qualificada, ela vai encontrar o seu caminho de prazer novamente. De equilíbrio de novo. Mas é importante ter isso em mente.
Sim. Show. Bom, agora eu acho que você já adiantou esse assunto, né? Mas como eu estava aqui na pauta, né? Descreve pra gente o que seria exatamente esse fenômeno chamado orgasmo e os benefícios que ele traz para o organismo de uma forma geral. Na verdade, o orgasmo é uma profusão de sensações assim intensas, né? Então, eu que sou parteiro, né? Eu sempre fico lá no parto, assim, muitas vezes, porque foram 10 anos aí de assistência humanizada e tem o tal do parto orgástico, né? Quando as pessoas me perguntam se isso existe, é lógico que existe, né? Então, na verdade, quando eu acompanho mulheres, né, parindo principalmente, a quantidade de ocitocina que se libera após o nascimento de um bebê é 10 vezes maior do que aquela liberada no momento do orgasmo. Então, realmente, é uma sensação muito intensa de prazer poder receber um bebê de parto natural. E aí fica fácil de perceber quais são as reações químicas e mecânicas do orgasmo, né? Então, o orgasmo, ele passa por alteração na respiração, a respiração tende a ficar mais ofegante, existe uma mudança do padrão de liberação de adrenalina e acetilcolina, então num determinado momento existe muita liberação de adrenalina, as extremidades ficam frias, às vezes todo o sangue ele é levado para a área genital fica quente, bem lubrificada, entumecida, né? E os olhos ficam, a pupila fica pequenininha, fica bem contraída no início e no momento do orgasmo é uma grande dilatação, né? Porque são mudanças muito profundas, né? E a função do orgasmo, né? Então você, até a Nari, vai poder contribuir bastante. Quantos são os trabalhos que temos a respeito da função sexual? Mas antes de você falar, deixa eu... quando eu estudei, né, pelo conhecimento Veda, eu estudando a Ayurveda considera três pilares da saúde, né? Tem a própria Ayurveda, que trabalha o corpo, as ervas, o equilíbrio dos doshas. Tem a parte do yoga, que trabalha o momento presente, através da respiração, através de posições, pranayamas, enfim. E tem a terceira perna dos Vedas, que é o Tantra. O Tantra, ele é considerado uma parte fundamental, que é a saúde sexual. Então, a saúde sexual, a pessoa que está bem posicionada na sua condição de sexualidade, ela tende a ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Então, nessa visão, a saúde sexual é uma relação direta com a saúde emocional psíquica. Isso me lembrou até os vibradores que foram criados inicialmente para tratar as histerias femininas. Sabe dessa história, né? Que na época os homens levavam as mulheres para fazer massagem genital para curar a histeria das mulheres. Só que os caras ficavam cansados de ficar masturbando a mulher lá, aí criaram os vibradores. Os vibradores nasceram disso. E na verdade existe uma relação sim entre saúde sexual e a questão emocional, né? Então, cada um dentro da sua intimidade, dentro das suas percepções, acho que já perceberam, né? Que quando a coisa não está muito equilibrada na vida sexual, às vezes você não está se sentindo amada, está carente, a gente sobe pelas paredes, a gente fica nervoso, a gente fica impaciente. E depois que a gente às vezes encontra um relacionamento bacana, seja uma coisa fortuita, ou seja um relacionamento longínquo, duradouro, as coisas meio que se acomodam e a energia, e a gente consegue focar mais, se concentrar mais em até tarefas, né? E quando a gente está, às vezes, subindo para as paredes, não consegue se concentrar em nada. Então, a questão emocional é muito importante, a questão psíquica, a questão... tem trabalhos diretos mostrando efeitos cardiovasculares. Sim, sim. Né? É porque, na verdade, assim, o intercurso sexual é uma atividade física. Se a gente pensa, né, a gente até trouxe o Dilo aqui para falar sobre isso, né? É uma atividade física. Então, na verdade, todos os benefícios que uma atividade física te proporciona são os mesmos benefícios que uma atividade sexual te proporciona. E o orgasmo, ele vem coroando isso,
né, com todos aqueles neurotransmissores que vão trazer bem-estar e que vão fazer uma regulação em todo o seu corpo, né? Até quem propague e fale essa frase como um marketing, né? Que o orgasmo é medicina, é saúde, e eu também acredito nisso, né? Eu não propago com esse marketing todo, até porque a gente tem que lembrar, a gente não pode esquecer que, assim, ninguém é obrigado a ter orgasmo. Isso é muito importante ser falado. O orgasmo, ele é obrigatório? Não, ninguém é obrigado a ter, né? Na verdade, a gente só vai tratar a anorgasmia quando essa anorgasmia ela tem uma duração maior de 6 meses e ela causa sofrimento, angústia para aquela pessoa que não tem orgasmo. Tem gente que não tem e tá tudo bem, porque na verdade essa pessoa vai liberar esses neurotransmissores todos aí de uma outra forma. Mas tem gente que não abre mão. Eu não abro mão do meu orgasmo, de jeito nenhum. Mas isso é cada um. Como a gente sempre fala, cada indivíduo é único. Então, né? Então não é obrigado, mas que para quem tem, os estudos já mostram que existem esses benefícios, né, de todos esses neurotransmissores de bem-estar que são derramados na corrente sanguínea. Isso aí já está mais do que definido e provado, né? As pessoas que têm orgasmos, claro, os estudos são ainda muito, né, não dá para a gente afirmar, mas tem um índice de felicidade melhor. Enfim. Opa! Enfim, eu acredito. Eu também acredito, tô contigo. Dizem que precisa de mais estudos, mas eu acredito. Bom, uma outra coisa legal da gente falar... Se bem não fizer, tenho certeza que mal também não faz. Com certeza não. Com certeza não. Bom, antigamente, né, o pompoarismo, ou exercícios de Kegel, ou ginástica íntima, eles não eram vistos com muita, vamos dizer assim, eram vistos com muito preconceito. As pessoas não tinham conhecimento disso, e quem tinha conhecimento achava que isso não era uma coisa legal, né? Hoje em dia já se popularizou bastante, né? A gente tem a famosíssima Kátia Damasceno, que fala da ginástica íntima, né? E assim, os meus pacientes sabem que tudo que eu proponho em termos de terapia sexual, normalmente essas propostas elas vêm basadas em conhecimento científico adquirido, mas também muita coisa que eu pratico, eu experimento. Dificilmente eu indico alguma coisa que eu não experimentei. Por isso que o André fala aí dos brinquedinhos, né? Eu não indico vibrador que eu não experimentei. Eu tenho que experimentar. Então, temos uma caixinha assim, ó. Cheia, não. Como é que eu vou indicar uma coisa que eu não experimentei para saber se é boa? Então, eu experimento. E aí, o que acontece? Eu percebi, eu nunca tive problemas com a questão do meu orgasmo, mas eu experimentei práticas de exercícios de Kegel e eu experimentei o Tantra. E essas duas práticas que eu incorporei para mim são práticas que fizeram com que eu viesse a ter orgasmos muito melhores e muito mais intensos. Claro, a gente tem, mais uma vez, que levar em consideração que eu não sou um padrão e ninguém tem que seguir o meu padrão. Não sou, definitivamente não sou. Para mim funcionou dessa forma e para cada um é diferente. Mas na minha experiência pessoal, eu achei que fez uma diferença enorme. Cada um no seu lugar. Os exercícios de Kegel me deram uma percepção muito clara da minha sensibilidade na vagina. E como eu sou uma mulher que valoriza o orgasmo vaginal, isso para mim fez muita diferença. E a outra questão do Tantra é uma questão que tirou a percepção de genitalidade, trouxe a experiência orgástica num patamar, como a André falou, muito maior de se espalhar por toda uma sensibilidade corporal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas práticas aí. O que você pensa disso? Se você recomenda, se você fala sobre isso nas suas consultas? Então, os exercícios de Kegel, eles são antigos, não são novos, né? Verdade. Eles começaram, né, a ser utilizados principalmente para corrigir um sintoma, que é a incontinência urinária, as distopias urogenitais, né? Na verdade, não só a incontinência urinária, vou falar alguns termos: cistocele, que é a queda da bexiga, retocele, que é a queda do intestino através da vagina. E esses sintomas, né, eles vêm da falência completa ou parcial do assoalho pélvico, que é uma estrutura complexa
composta de músculos, de tendões, aponeuroses, e que por diferentes razões elas apresentam algumas falhas, e essas estruturas que são intrapélvicas e abdominais, elas se exteriorizam através da vagina. Então, o exercício de Kegel, eles são exercícios complexos que trabalham muito a parte de membro inferior, quadril e abdômen, né, a parede abdominal, o core, para exatamente fortalecer, não só fortalecer, primeiro para dar consciência para a pessoa, para a mulher, sobre os músculos. Então, existem trabalhos de biofeedback, onde a paciente começa a fazer os exercícios e percebe mudanças através da colocação de objetos na vagina. O objeto sobe ou abaixa, né? E tem hoje em dia coisas até no computador, que você bota alguns eletrodos e a pessoa vai fazendo os exercícios, vai percebendo. Isso, geralmente, temos profissionais excelentes aqui em Macaé, que fazem esse trabalho, são os fisioterapeutas pélvicos, que são fundamentais, né, quando a gente trabalha com a saúde da mulher, né, apoia tanto a ginecologia quanto a sexualidade. E esses são os exercícios de Kegel, o pompoarismo, né? Eu acho muito interessante, né, porque a gente é um país cristão, né? Muitas coisas do lado de lá do mundo não chegam aqui. Verdade. Mas quem nunca ouviu falar das bolinhas tailandesas, né? As bolinhas tailandesas, né, estavam nos filmes de pornô da minha adolescência. Eu não sabia que monte de bolinha era aquela conectada por um fio, né? Depois de muito tempo eu vim entender que aquilo é bola tailandesa, que na verdade é uma prática lá da Tailândia, cultural, onde a meta, diríamos assim, é que a mulher consiga, sem utilização da mão, colocar para dentro da vagina as 7 bolinhas e expulsar para fora da vagina as 7 bolinhas. Estilo Pac-Man. Estilo Pac-Man, meu irmãozinho aqui. E isso, assim, é fantástico imaginar uma pessoa, uma mulher, que tenha esse autocontrole. É uma coisa cultural, né? Então, e lá a incidência de acometimentos do assoalho pélvico é menor do que na população ocidental. Porque é uma musculatura que é trabalhada. Desde jovem, Sim. É cultural isso, né? Então, e aí você está falando da questão do orgasmo. Então, eu estou num quarto com um foco de luz em cima de uma mesa. Eu só estou olhando aquela mesa. A minha sensação está em cima só daquela mesa. Eu posso falar que a mesa é minha genital. Então eu tenho um foco de luz só da minha genital. Eu só estou vendo minha genital. Quando você acende a luz, ou seja, abre os portões da sensibilidade, abre várias janelas de sensação, de percepção, é lógico que você vai enxergar mais. Nossa, isso foi romântico, hein? Amei isso. Arrasou! Desceu agora, desceu. Romântico, adorei isso. Então, assim, à medida que... Então, a prática, né, de desgenitalização é fundamental. Qual é o órgão mais sexual, erógeno do corpo? Assim, tem gente que fala que é a cabeça e tem gente que fala que é a pele. Depende do seu contexto, mas fisicamente, se a gente pensar no tato, no contato, com certeza, é a pele. É a pele. É o órgão mais extenso também, né? Com mais terminações nervosas. Mas quem responde que é a cabeça é porque está falando do desejo. Sim, da fantasia. Sim, da fantasia. Que também não está errado, acho que está tudo certo. Não. Eu acho que uma coisa só uma coisa complementa a outra, exato. Mas então, eu acho que a experiência do Tantra, né, da massagem de sensibilização, chamada sensitive, é uma coisa fantástica. E quando a gente fala de parcerias, de casais, né, de relações afetivas, é muito importante que a gente entenda que ali é um ser completo, né? Existe pele, existe cabelo, existe unha, existe saliva, existe língua, e não existe apenas um pênis e uma vulva, e um clitóris, e uma vagina, sabe? Perfeito. Tem que extrapolar essa questão. Uma coisa que eu pensei de falar, só não quero esquecer, é a questão da intensidade do orgasmo, né? Então, a intensidade do orgasmo tem muito a ver com isso que a gente está falando agora, que é a questão das preliminares, né? Então, a preliminar que trata do corpo como um todo, que vai fazendo uma massagem, a pessoa está tensa, veio do trabalho, né? Aí você faz uma massagem relaxante, e você, né, passa o óleo, e você vai tocando nela sensivelmente, faz
uma atividade física mesmo, tem um momento de mais rigor físico, né? De levantar, de agachar, de fazer agachamentos repetitivos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Sim. Logicamente, o orgasmo da parceria vai ser maior. Sim. Porque teve uma preliminar onde movimentou muito sangue, muita energia para essa área. Perfeito, perfeito, arrasou. Nossa, então, essa sua resposta não falei de maravilhosa. Bom, você sabe que eu gosto de botar fogo no parquinho, né? Tem que ter uma pergunta com fogo no parquinho. Eita, o que vem aí, essa surpresa? Homens percebem quando uma mulher está fingindo orgasmo? Então, você falou assim, acho que homens, né? Não sei se eu consigo padronizar homens, né? Eu acho que tem alguns homens que são mais sensíveis, que são mais atentos, né? Que estão realmente muito conectados com a parceria, né? E podem perceber que houve o orgasmo, sim. O orgasmo feminino, que é mais difícil a percepção, né? Então, assim, eu acho que ele vai perceber algumas mudanças de lubrificação vaginal, né? Então, em um determinado momento, a vagina estava muito lubrificada e logo depois daquele momento, a vagina não está mais tão lubrificada. Pode ser que ela tenha já tido o primeiro orgasmo, né? Vão ter outros, né? De preferência. De preferência. Às vezes, uma questão do olhar, né? Da dilatação da pupila, a questão da língua, né? Eu disse quando era criança, né? Descobrindo essa coisa da relacionamento. Aí um amigo meu falou assim, André, você quer saber se a mulher gozou? Vê se a língua tá gelada. Aí teve uma vez que eu tava namorando uma pessoa, eu coloquei o dedo dentro da boca da pessoa para saber se a pessoa tinha. Olha que loucura! Essa é ótima. Essa eu nunca ouvi falar, não. Mas assim, a língua gelada, depois que, né, a gente é médico, estuda, tem a ver com a respiração, a pessoa fica um pouco mais ofegante, pode ser que a língua fique um pouco mais seca. As extremidades podem ficar feias, né? Porque vai... Mas enfim, eu acho que o mais importante, para responder a sua pergunta, né, é possível identificar. Eu acho que se a conexão estiver boa, se a intimidade estiver bem trabalhada, a gente vai perceber assim que tiveram mudanças sutis e que a gente conseguiu construir um bom momento, uma boa existência naquele momento. Acho que é possível, sim. E também aquela história, né? Quem tá fingindo é que tá perdendo, né? Ah, sim. Que não tá comunicando, que não tá buscando. Porque assim, é difícil, porque eu até, de certa forma, empaticamente, entendo, mas não justifica quem finge. Porque quem finge tem questões profundas que quer satisfazer mais o outro do o ego do outro, do que geralmente a mulher, né? Estou falando de uma mulher que finge, ela própria, ela precisa de ajuda porque ela precisa ser feliz também, né? Sim. E às vezes é isso mesmo. Ela valoriza muito mais o bem-estar do outro do que o dela, né? Sim. Bom, e o que você sugere? Eu não sei quanto tempo, Vitor, a gente tem aí. 1 hora e 2 minutos. Uau! Rendeu, hein? Bom, então, vamos para a última pergunta. Né? O que você sugere como práticas para melhorar desejo, prazer e a qualidade de vida sexual? A gente já falou bastante coisa, né? Eu acho assim, uma coisa muito bacana, eu vou falar de arte. Então, assim, para a gente ser mais feliz na vida, de uma forma geral, a gente nem tem que tirar o cabeção do cognitivo, porque está demais. Né? A nossa sociedade está vivendo muito no existencialismo, nessa questão do preto no branco, das justificativas, tudo a gente tem que justificar por quê, e a gente tem que sentir mais, né? Então, acho que quando a gente falou do orgasmo, eu falei do sistema límbico, né? da alegria, da intuição, do sentir. A gente precisa sentir mais. Então, eu acho assim, a pessoa, uma mulher, vamos supor, que está com problema, com dificuldade de chegar ao orgasmo, ou não consegue mesmo chegar ao orgasmo, trabalha a arte na sua vida, né? Trabalha a intuição. A fluidez, deixar fluir. A fluidez Dançar ajuda, né? Dançar é uma atividade física que ajuda. Dançar, respirar, o que tiver mais que facilite a sua conexão com essa natureza que é fluida e com você. Então, a questão da educação sexual, do autotoque, do uso do espelho para olhar a sua anatomia, eu acho, assim, como a gente já conversou aqui, as questões emocionais, as questões psíquicas interferem muito. Então, se a gente carrega
dramas emocionais da nossa cabeça, do nosso psicológico, terapia às vezes é importante para a gente colocar até algum lugar seguro para que a gente possa expor as nossas emoções, né? Porque acho que a sexualidade, falando além do orgasmo, né? A sexualidade, a pessoa que está feliz sexualmente, ela eu falo essa metáfora muitas vezes, você já me ouviu várias vezes falando disso, Nayara. Eu acho que assim, nós somos uma flor que está desabrochando, né? A infância, a adolescência, o adulto jovem está desabrochando. E quando chega numa maturidade, essa flor já desabrochou e está perfumando o mundo com a sua essência. Eu acho que a gente só consegue perfumar o mundo com a nossa essência quando a gente está realmente muito em paz com a gente e com a nossa sexualidade. Então é trabalhar autoconhecimento, consciência, fluidez. E quais são as práticas? Então é isso, é dançar, é cantar, é pintar, escrever poesias para quem gosta também. E quando a gente fala do casal, massagem, gente. Massagem é muito importante a gente sair desse contato virtual e ir para o contato presencial corporal. A gente precisa se tocar mais, a gente precisa se abraçar mais, a gente precisa massagear o outro, encontrar óleos essenciais, encontrar aromas fundamentais para cada um, para encontrar essa paz interior, sabe? Muito bom, arrasou. Nada a acrescentar. Não, isso vindo de um companheiro de alguém cuja linguagem do amor principal é o toque, vou te falar, meu amigo. Deu match. Muito bom. Olha, quero te agradecer muito. Eu fiquei muito honrada com a sua presença, muito honrada. Você sabe disso, né? E agradecer muito a sua presença aqui e esse bate-papo que foi muito gostoso. Gratidão. Eu queria agradecer muito também, dizer que para mim, assim, eu já estava com muita vontade de vir, você sabe o quanto, mas essa correria do dia a dia, muitos plantões, muito trabalho, não consegui vir antes, mas eu, assim, gostei muito do espaço aqui, podcast Macaé, tá com tudo, para quem não veio ainda, é só vir, porque é um ambiente super acolhedor, a galera aqui, a equipe deixa a gente bem à vontade, e assim, estou muito feliz de estar aqui mesmo, e você está de parabéns pelo seu programa, que está sendo um arraso. Gratidão. É isso, gente. Até o nosso próximo Pode Sexo, Pode Tudo. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!